Hoje tem Fluminense e Santos pelo Campeonato Brasileiro, terceira rodada, jogo importante. O Fluminense pode até mesmo entrar no G4 da classificação, dependendo dos outros resultados. Dá até para sonhar com uma vice-liderança nessa terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Está começando mais um vídeo aqui no canal Ligados no Flu. É Ganso contra Neymar, é Fluminense contra Santos. E a gente traz para você agora as informações desse jogão de logo mais pelo Campeonato Brasileiro. Está no ar o canal Ligados no Flu, o canal de notícias da torcida tricolor, com a apresentação do jornalista Rodrigo Dias. Um grande abraço a todos, obrigado pela presença, obrigado pela audiência e pela amizade aqui no canal Ligados no Flu. A gente chega para trazer informação e opinião para você, torcedor tricolor. Aproveito para deixar o seu like aqui nesse vídeo, se inscrever no canal e também deixar o seu comentário. Me diga o nome da cidade, de onde você nos acompanha. Gosto muito de saber de onde você, tricolor, está assistindo os nossos vídeos. Pessoal, vamos lá então, né? Vamos falar desse Fluminense Santos. Hoje, 7h30 da noite, jogão de bola no Maracanã, jogo que vai ter transmissão, atenção, hein? Transmissão exclusiva do Prime Video. Não tem transmissão do Sport TV, não tem transmissão na TV aberta, não tem transmissão do Premier. Jogo exclusivo do Prime Video, 7h30 entre Fluminense e Santos, com narração, atenção, de Galvão Bueno, que é o novo contratado do Prime Video. Mais de 30 mil ingressos vendidos até agora de forma antecipada. Setor leste inferior esgotado, setor sul pertinho de esgotar e o setor leste superior está vendendo igual água. Então, expectativa de um ótimo público hoje no Maracanã para esse reencontro entre Ganso e Neymar. Os dois devem começar no banco de reservas, mas será uma atração à parte desse duelo de hoje, válido pelo Campeonato Brasileiro. No histórico do confronto entre as equipes, o Fluminense leva uma pequena vantagem. São 42 vitórias do Fluminense, 41 vitórias do Santos e 24 empates, grande equilíbrio no confronto histórico entre esses dois times. Porém, gente, o Fluminense não sabe o que é perder para o Santos. Com o mando de campo do Fluminense, desde 2018, quando o Fluminense perdeu por 1-0 pelo Campeonato Brasileiro. E nos últimos 4 encontros, lembrando que o ano passado o Santos estava na Série B do Brasileiro, mas nos últimos 4 jogos entre as equipes, foram 2 vitórias do Fluminense e 2 empates, com direito, inclusive, a um sapé caiaiá, a um espetáculo, um show de atuação na última partida lá na Vila Belmiro, exatamente nas rodadas finais do campeonato, quando o Santos estava perto ali de ser rebaixado. Fluminense atropelou, amassou o Santos na Vila, naquela véspera também de final de Mundial de Clubes, né? O Fluminense estava indo lá para o Mundial de Clubes. O Fluminense meteu 3-0 com um show à parte, uma atuação, uma das melhores atuações do Fluminense no ano de 2023, foi exatamente nesse jogo contra o Santos, lá na Vila Belmiro. E tem um outro dado importante que reforça aqui, ó, se você está procurando motivos para ir ao jogo, se não sabe ainda por que você tem que ir ao jogo, olha aqui, gente. O Fluminense tem 61% de aproveitamento como mandante nos jogos contra o Santos. Então, mais um motivo, né, para te indicar que você deve ir ao Maracanã apoiar o Fluminense, porque o Fluminense tem um aproveitamento muito bom, superior a 50% quando enfrenta o Santos jogando como mandante. E hoje, se o Fluminense vencer, ele muito provavelmente vai entrar no G4 do Campeonato Brasileiro. E dependendo dos resultados, pode até mesmo assumir a vice-liderança. Mas aí vai precisar aí de uma pequena combinação, vai ter que vencer, por exemplo, por mais de um gol de diferença, vai precisar, né, torcer para alguns resultados aí, dá para chegar até na vice-liderança, tá, do campeonato, terminar essa rodada em segundo lugar atrás do Palmeiras. Porém, o mais provável é que com uma vitória do Fluminense, ele pelo menos entre no G4 ou G5 nesse início de Campeonato Brasileiro. Mas o mais importante hoje, gente, é o Fluminense vencer e fazer uma gordurinha nesse início de campeonato. A gente vem falando isso aqui nos últimos dias. O Fluminense já ganhou do Bragantino na semana passada. E a sequência do Fluminense é de muitos jogos no Rio. Tem o Santos hoje, no Maracanã, aí tem essa viagem no meio de semana para São Paulo, para pegar o Corinthians, jogo dificílimo. O Corinthians ontem perdeu para o Palmeiras no derby paulista. E aí depois, gente, serão 3 jogos na sequência no Rio. Contra a Vitória no Maracanã, Botafogo, jogo no Newton Santos, e o Sport. E aí reparem, o Vitória e o Sport
talvez até o Santos, né? Porque ainda, apesar de ter um bom time, tem o Soteldo, tem o Tiquinho Soares, tem o Neymar, enfim, tem outros bons jogadores. O Santos, ele vem num início muito complicado. Se o Santos não abrir o olho lá na frente, pode brigar de novo para não cair. Então são adversários que o Fluminense precisa pontuar. Ano passado, por exemplo, o Fluminense perdeu os 2 jogos pro Vitória. Então, esse ano, o Fluminense tem que fazer diferente. Se quiser se livrar logo de qualquer ameaça de rebaixamento e pensar, de repente, numa vaga para a Libertadores do ano que vem, pelo Campeonato Brasileiro, o Fluminense tem que pontuar nesses jogos dentro do Maracanã, principalmente contra esses adversários. Pontos que o Fluminense deixou pelo caminho no ano passado e que não pode deixar esse ano. Então, isso passa por uma vitória hoje sobre o Santos, por uma vitória em cima do Vitória, né, em cima do Sport, e ver o que dá para arrumar, quantos pontos o Fluminense consegue fazer aí contra Corinthians e Botafogo. Mas nesses jogos, principalmente no Maracanã, contra esses adversários, o Fluminense ele não pode deixar pontos pelo caminho, já pensando não só, né, no Campeonato Brasileiro, mas pensando também nas Copas. Porque se você faz uma gordurinha, você lá na frente, quando precisar poupar no Brasileiro, você tem condições, porque você tá bem no campeonato. Agora, o ano passado o Fluminense não tinha como poupar. O Fluminense estava jogando na Libertadores e não tinha como poupar no Brasileiro, porque estava com a corda no pescoço. Então o Fluminense, gente, precisa somar o máximo possível de pontos para, né, ter tranquilidade ao longo dessa temporada. A escalação do Fluminense é um verdadeiro mistério. O Renato Gaúcho conseguiu esconder a escalação, não houve vazamento dessa vez e ninguém sabe qual que é o provável time. Certamente o Renato deve fazer alguma mudança. Não é possível que depois do bom jogo, por exemplo, que o Bernal fez no meio de semana, que o Thiago Santos fez no meio de semana, não é possível que o Renato não vá mexer nessa escalação da equipe. Eu vou mostrar para vocês uma provável escalação do Fluminense, né, gente? E aí é só uma previsão, porque, né, ninguém sabe o que passa pela cabeça do Renato, mas a gente pode ter um Fluminense com o Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, talvez Thiago Santos, mas o Freitas também tem chance de jogar, e o René na lateral esquerda. No meio-campo, Bernal, depois do bom jogo que fez pela Copa Sul-Americana, tem chance de ser titular ao lado do Martinelli. E o Lima é o mais provável que comece o jogo, né? O Lima ficou no banco contra o San José, o Ganso foi quem atuou por 60 e poucos minutos, só que o Ganso está voltando ainda, né, de um longo tempo parado. Então o mais provável é que o Ganso seja a opção para o segundo tempo. E aí no ataque a gente tem o Arias, que está garantidíssimo, o Cano, que está garantidíssimo, e pode ser que o Keno fique com a vaga do Canóbio, mas também é tudo no campo, gente, da previsão, da suposição, da imaginação, porque não dá para saber o que o Renato vai fazer no jogo de hoje. Pode ser que ele não mude nada, né? A verdade é essa, pode ser que ele não mude nada e mande a campo o mesmo time que jogou contra o Bragantino. Mas eu apostaria, se eu fosse apostar, eu apostaria que o Renato deve fazer, sim, pelo menos 2 ou 3 mudanças na escalação. E aí os favoritos seriam, né, o Thiago Santos, o Bernal e também o Keno entrando nesse time do Fluminense. E uma informação que eu confirmei agora de manhã, o Júlio Fidelis, lateral direito da base, não foi relacionado para o jogo. Tá? Ele treinou ontem, tinha chance de ser relacionado, foi bem no treino, fez gol inclusive, tem sido muito elogiado, mas ficou fora desta lista de relacionados. Porém, fiquei sabendo, me contaram que hoje de manhã ele já foi de novo para o CT Carlos Castilho para treinar junto com aqueles jogadores que não foram relacionados ou que estão, né, se recuperando, enfim. O Júlio Fidelis segue treinando com o time de cima, mas não foi dessa vez que ele foi relacionado para a partida do Campeonato Brasileiro pelo técnico Renato Gaúcho. O Santos, gente, hoje deve ter, né, o Neymar entre os relacionados, viajou pelo menos com a delegação, deve ficar no banco de reservas, assim como o Soteldo. O Santos, que apesar de não estar bem nesse início de Campeonato Brasileiro, tem um time forte, tá? Principalmente na bola aérea. O Tiquinho Soares é um jogador muito perigoso no jogo aéreo, tem feito muitos gols para o Santos nas cobranças de escanteio. Então, merece um ponto de atenção aí por parte do Fluminense, essa jogada aérea do Santos no jogo de hoje lá no Maracanã. E Neymar, se entrar, né, mais do que nunca, reforçar a marcação para cima do Neymar, porque é um jogador que, apesar de estar sem ritmo de jogo, é craque, pode desequilibrar na bola parada, pode desequilibrar numa jogada individual. Então o Fluminense tem que ter o máximo de atenção hoje, caso o Neymar ele entre, né, e atue por alguns minutos, mesmo que sejam poucos minutos, porque, né, é um jogador que pode definir, pode decidir um jogo.
Hoje a gente vai ter a arbitragem do Felipe Fernandes de Lima, de Minas Gerais. Ele até hoje apitou 8 jogos do Fluminense, com 6 vitórias e 2 empates. O Fluminense nunca perdeu com o Felipe Fernandes apitando. Esse árbitro, gente, ele nos jogos do Fluminense, e assim, eu não me lembro de nenhuma polêmica não, mas apitando os jogos do Campeonato Mineiro, ele já teve aí algumas polêmicas em jogos do Cruzeiro, jogos do Atlético, reclamações, enfim, tomara que faça uma boa arbitragem. No VAR vai estar o Rafael Trace, de Santa Catarina. O Fluminense tem que ter muito cuidado com a arbitragem, gente, porque nesse campeonato, o Fluminense ainda não foi prejudicado, né? Não teve nenhum lance assim polêmico pra gente reclamar da arbitragem nos jogos do Fluminense. Mas a arbitragem começou o Campeonato Brasileiro a todo vapor. O Sport, por exemplo, já foi prejudicado no jogo contra o Palmeiras semana passada. Ontem foi prejudicado de novo no jogo contra o Vasco. Gol irregular do Verratti, colocando a mão no rosto do jogador do Sport, empurrando o jogador do Sport e fez o gol. O árbitro deu o gol, foi no VAR e deu o gol, inacreditável, né? E teve um lance de possível pênalti também pro Sport. O jogador do Vasco estava com o braço um pouco aberto. Eu já vi árbitro marcar pênalti contra o Fluminense com o braço naquela distância, mas pro Vasco ontem o árbitro não marcou, o VAR também não chamou, né? E o Sport acabou, na minha opinião, sendo prejudicado. Então o Fluminense tem que tomar muito cuidado com a arbitragem mesmo, porque a gente sabe, né, que de uma hora para outra um lance polêmico acontece e às vezes um jogo que estava fácil, estava ganho, as coisas podem, né, mudar e você acaba às vezes perdendo pontos, deixando pontos pelo caminho por erros de arbitragem. O ano passado o Fluminense sofreu demais no Campeonato Brasileiro com erros de arbitragem. Tomara que hoje o Felipe Fernandes de Lima, o Rafael Trace e toda a equipe da arbitragem possam, né, fazer um bom trabalho e, claro, né, terem o mesmo critério, adotarem o mesmo critério para os dois times. Bom, pessoal, jogo então importante logo mais 7h30 da noite entre Fluminense e Santos, e depois da partida a gente vai estar de volta aqui no canal Ligados no Flu com a nossa tradicional live para analisar esse jogo pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Eu espero vocês às 9h30 da noite para nossa live pós-jogo entre Fluminense e Santos. Um grande domingo a todos, um grande abraço, ótimo jogo pra gente, que a gente possa conseguir mais uma vitória no Brasileirão. Grande abraço e até mais tarde, gente.